Então, na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios aqui, tá? Alguns bem teóricos, tá? Para ilustrar aí, para justificar o trabalhinho que eu dei para vocês aí da construção e classificação de imagens, né? Para mostrar que vai servir para alguma coisa, tá? E para justificar a próxima que eu vou pedir, que é de lentes, tá ok? Por possuir Então vamos lá, né? Por possuir a propriedade de ampliar o campo visual do observador, os espelhos esféricos, né, que foi tema da atividadezinha última que vocês fizeram, apresentam várias aplicações, ok? Então, uma delas eu estou vendo a moto aqui, o retrovisor. Quem trocou meu espelho esférico convexo por um côncavo? Bem, ele está enxergando a imagem do policial. Vamos ver se faz sentido o que ele falou aqui, né? Ele está enxergando a imagem do policial ampliada, né? E direta, não está vendo nada de cabeça para baixo aqui, ótimo, é conveniente que não seja. Mas o fato dela estar ampliada, de fato, trocaram o espelho dele mesmo. No retrovisor eu consigo, olha só, até mesmo ele até fala aqui, ó, com o objetivo de ampliar o campo de visão, ou seja, eu tinha que estar enxergando o policial todo, até mesmo para identificar que ele é um policial. Aqui eu nem consigo identificá-lo, né, como policial. Então, para aumentar o campo de visão, eu preciso, no lugar desse retrovisor, que eu tenha um espelho convexo. Por quê? O convexo foi o último caso que vocês desenharam e esse último caso que vocês desenharam, ele só tem, caso único, né? Ele só tem um tipo de imagem, que é uma imagem sempre menor, sempre direta, né? Seria inconveniente ela de cabeça para baixo, e sempre menor. Exemplo, tá? Clássico aí, é aquele vidro lá do início do colégio lá, que Flávia fica observando vocês lá na chegada. Tá ok? Então, de fato, ele está corretíssimo aqui. Ó. As imagens fornecidas pelos espelhos convexos são sempre um tipo, tá? São sempre virtuais, então você elimina essas duas extremos aqui, A e D, são sempre virtuais. E para aumentar o campo de visão, para que caiba mais coisas dentro do meu espelho, tem que ser menores. Menores e direitas. Toda imagem virtual é direita, tá, gente? Toda, toda. Não existe imagem virtual de cabeça para baixo. Tá? Da mesma forma que não existe imagem real direita. Então você pode eliminar isso aqui. Ó. Você viu real e direita, nem interessa o assunto. Você já pode riscar. Tá? Da mesma forma que se você vê virtual e invertida, você já pode riscar. Então, como todo espelho aqui, se for olhar por essa forma, né, eu eliminaria as reais, eliminei letra A e D. Não existe virtual invertida, eliminaria D. Por eliminação, marcaria a letra C, que está correto, né? São sempre virtuais, menores e direitas. Ok? Tranquilos? Ô, Carlos, Oi. a que forma antes do espelho é real, não é? A que forma do mesmo lado do objeto, ela é real. Ah, tá bom, Tá obrigada. ok? E a que forma atrás do espelho é virtual. Né? A que forma do outro lado, né? Ela é virtual. Tranquilo? É... Deixa eu ver se eu passo aqui rapidinho por eles. Né? Se... Não, não tem eles aqui. Mas está aí. Por que ele falou côncavo? É possível imagem virtual no côncavo? É sim, tá? E só tem um caso, que é o último, o quinto, tá? Ele tem uma imagem virtual grande, tá? É o único tipo de imagem virtual que o espelho côncavo pode dar. Então, se você viu uma imagem virtual grande, automaticamente é côncavo, tá? Se você viu uma imagem virtual pequena, automaticamente é o convexo, tá ok? Você pode anotar isso aí no seu manual de sobrevivência física aí, que é fato, tá ok? Então, se você for olhar o nível de complexidade, tá semelhante àquela do Enem que eu resolvi, tá? Então tá no mesmo nível aí, beleza? Então aqui seria letra C. A outra coisa que eu queria mostrar rapidinho para vocês, então, exercício, tá? Eu tenho uma questãozinha da Unicamp, mas eu já vi questões semelhantes, é semelhante se você for olhar aquela do Enem, né? Formação de imagem em algum lugar. Só que aqui eu achei muito inteligente que foi numa superfície esférica. Então você tem aqui a imagem, né, dos personagens aqui de Tom e Jerry, né? Jerry, suponho eu, né? Tem décadas que eu assisti isso aqui.
Então, ele mostra a imagem de GR numa superfície esférica. E ele mostra a imagem maior, tá? Maior e direta. Não tem ninguém de cabeça para baixo aqui, tem imagem maior, certo? Então, vou analisar essa questão com calma. É uma questão parecida com as questões do Enem. Então, em uma animação de Tom e Jerry, o camundongo, que é o Jerry, se assusta ao ver sua imagem em uma bola de Natal, cuja superfície é refletora. Está funcionando como espelho, né? Como mostra a reprodução a seguir. É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, tá? Pois a bola de Natal formaria uma imagem de que jeito? Então, o que você está vendo aqui está errado, né? Qual seria a resposta correta? Observe que só existe imagem virtual maior, que eu sei que ela é virtual porque ela não está de cabeça para baixo, ela não é invertida, ela é direita e maior. O único espelho capaz de fazer esse tipo de imagem virtual é o côncavo, que é o contrário disso aqui, né? O côncavo é a parte de dentro da colher. Isso aqui é como se fosse a parte de fora. Esse espelho, essa superfície, está atuando como espelho convexo. Concordam, galera? Convexo. Então deveria ser uma imagem pequena, né? Virtual, né? Pequena e direita também. Nada de cabeça para baixo. Tá ok? Então o correto seria isso. Tá? Então, pois a bola de Natal formaria uma imagem de que forma? Virtual reduzida. Virtual ampliada é o contrário disso aqui, tá? Real, nunca, tá certo? Porque é um espelho tá atuando como espelho convexo, né? A superfície de fora da colher, né? Então, as duas últimas, nem pensar, eu ficaria entre as duas primeiras, porque são as únicas que podem dar imagem direita, porém eu reduziria, tá? Errado essa forma que foi representada aqui. Tá tudo bem? Tá tranquilo, galera? Tá dando para acompanhar, Ô, beleza? Carlos, Oi. não entendi essa questão. Tipo, Essa questãozinha ela tem uma maldadezinha realmente, que é o seguinte: ela mostra uma imagem, né, que está errada. Qual seria a forma correta dessa imagem aparecer aqui, né? A imagem, o espelho, ele é convexo, certo? Deixa eu correr aqui no espelho convexo aqui. Então aqui está meu espelho convexo, né? Se for pegar a estrutura da esfera, né, ela lembra um espelho convexo. Né? Ela está atuando como um espelho convexo. Aí aqui está a imagem de GR. Né? Dependendo de onde eu colocar ela aqui está a imagem, o objeto dele, perdão, o objeto, o próprio GR, né? Representado pelo número 1 aqui. Então, qual que é a imagem que ele formaria? Uma imagem pequena, né? Direita, formada só por prolongamentos, então é uma imagem virtual, é uma imagem que eu vou enxergar ela aqui na superfície, como ele está enxergando lá, só que eu deveria enxergá-la menor, né? E nunca de cabeça para baixo, ok? Essa é a imagem, independente de onde eu colocar aqui, ó, essa imagem, essa característica de sempre menor, né? Sempre virtual e sempre direta, eu deveria observar, mesmo se eu colocar o objeto um pouco mais distante, né? Esse espelho ele só sabe dar essa relação de imagem, sempre formada desse lado aqui, sempre com prolongamento e nunca de cabeça para baixo, certo? Bem, isso não foi mostrado aqui, né? Nessa imagem aqui. Ele mostra uma imagem, o contrário de lá, é uma superfície esférica, né? Estou usando o lado de fora da esfera, só que a imagem parece maior, né? Se a imagem parece maior, então significa que ele está usando, vou voltar lá para o aplicativo rapidinho, significa que ele está usando um espelho. Bem, ele está sugerindo que a imagem fosse de um espelho côncavo, né? A parte de dentro da esfera, que não é verdade. Só que não com essa característica, né? Aqui, para dar uma imagem virtual, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Colocar o objeto entre o foco e o vértice, aí vai dar uma imagem, aqui a mulher aqui, ó. Vai dar uma imagem virtual, formada pelos prolongamentos, nunca de cabeça para baixo, ela é direita, e sempre maior. GR está vendo essa imagem aqui, que só é possível com espelho côncavo, e nunca com espelho convexo. Né? O convexo é o oposto disso aí. O convexo vai ver uma imagem
menor. Tá ok? Melhorou? Então aqui ele mostra uma imagem equivocada, né? Errada, e pede para você meio que corrigir, né? Qual que seria a imagem que ele deveria ver aqui? Virtual, ainda virtual, concordo, só que não ampliada como está aqui, mas sim reduzida, né? Uma imagem reduzida. Concorda, Maridona? Eu entendi, é porque eu tô confundindo o caso do espelho convexo com o último caso do espelho côncavo, sabe? Sim, sim. Mas aí com o aplicativozinho deu para perceber a diferença, né? Ok, ok. Obrigada. Nada. Então, olha só, gente. Então, a participação de vocês é essencial, até para a gente medir aqui, né? Bem, então, é uma questãozinha que exige uma certa interpretação e está no nível, né? No nível das questõezinhas do Enem, tá? Essa daqui é outra questão interessante também, da Weng, né? Que mostra uma pessoa posicionando a mão diante de um espelho. E a imagem que é formada no espelho, tá? É uma imagem ampliada, né? E virtual, porque não tem nada de cabeça para baixo aqui, tá? Eu percebo uma inversãozinha aqui na horizontal, mas a gente quase não percebe isso, né? Eu não posso enxergar a mão de cabeça para baixo. Se os dedos estão apontando para cima, aqui também tem que estar apontando para cima. Beleza. Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, tá? Aí, gente, vamos dar uns 5 minutinhos para gravação, caso o link vai cair daqui a pouquinho, tá? E a gente continua com alguns exercícios e vai para refração, ok? Bem, então o que acontece aí nessa questão? Que mostra a mão aqui posicionada. Então, ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, que ele não classificou qual é, né? Ali se verificou a imagem da sua mão conforme a figura mostra aqui. Beleza. O tipo de imagem formada da mão, o tipo de imagem, né? Eu quero o tipo de imagem formada e quero saber qual que é o espelho. Bem, como a imagem não está de cabeça para baixo, ela é virtual. Então eu elimino as duas últimas, tá? As duas últimas. Então ela tem que ser virtual. É A ou B. Só que é virtual ampliada. A única que dá imagem virtual ampliada, tá? É o espelho côncavo, letra A, tá? A única que dá imagem ampliada, tá ok? Virtual reduzida seria o convexo. Tranquilos? Tá tranquilo, né? Pode ir passando então, né? Entenderei que sim. Beleza? Bem, esse aqui eu volto um pouquinho para espelho plano, tá? Aqui é a associação de imagens, tá? Essas questõezinhas aqui, eu insisto nisso aí, tá? Pelo menos era uma forte tendência do Enem, eles adoram colocar questõezinhas bem contextualizadas e que tem até a fórmula, só para você pensar um pouquinho. Então, ele mostra aqui uma associação de espelhos, ele usou dois espelhos planos, perpendiculares entre si, com um ângulo de 90 graus aqui, tá? Colocou uma imagem aqui, numa certa posição, né? Um objeto, perdão, e esse objeto proporcionou outras três figuras que na verdade são imagens, né? Então o objeto é esse cara e ele proporcionou outras três. Bem, vamos conferir rapidinho se essa fórmula aqui está correta, tá? Essa formulazinha aqui, ela mostra um número de imagens, tá? E fala que esse número de imagens pode ser facilmente calculado usando o 360 graus, dividido pelo ângulo que você colocou aqui entre os espelhos, né, que ele chama de θ, menos 1. Então, o ângulo que ele colocou aqui é de 90 graus, tá certo? Tá aqui, de 90 graus. Então, vai ficar n, que é igual a 360 dividido por 90, menos 1. 360 dividido por 90, vão ser 4, menos 1. Eu tenho 3 imagens. Então, esse N é o número de imagens, tá? Então, só para conferir aí, tá tudo ok, tá? E ele fez isso. Ele colocou num papel milimetrado dois espelhos perpendiculares entre si e colocou um objetozinho aqui, ó. Um objeto a uma distância, se eu for pensar
nesse lado aqui como sendo uma unidade qualquer, né? Por exemplo, sei lá, não sei se é centímetro, o que que é. Então, esse objeto de um espelho aqui, ele tem uma distância de uma unidade, né? E dependendo do espelho que você pegar aqui, você pegar o outro espelho aqui, ele vai ter uma distância de 3 unidades, né? Eu estou olhando só essa distânciazinha do centro do objeto até o espelho 1, um quadradinho, e do mesmo objeto até o espelho 2, 3 quadradinhos, só isso, tá? Então a imagem que vai formar, né, do lado de cá ela tem que estar exatamente a mesma distância, né, porque espelho plano, né, não altera o DI, né, que é a distância da imagem, ok? Desse espelho ele tem que estar a mesma distância, desse aqui ele também tem que estar a mesma distância, né, olhando o outro espelho, o espelho 2 agora, então a imagem vai ser formada aqui, né, espera-se que seja formada 3 imagens, né, como eu fiz a continha rápida aqui, tá? Então eu já tenho 2 imagens, tá? A outra imagem vai ser formada aqui, ó, tá? Porque é como se esse espelhozinho aqui, ó, prolongasse. É porque um espelho faz uma imagem do outro. Por exemplo, esse cara aqui, ó, que está na frente do espelho, o espelho 1 está na frente do 2. Então, eu tenho uma imagem do espelho 1. E se você pensar também o contrário, eu tenho uma imagem no espelho 1 do espelho 2 e vice-versa. Então eu consigo imaginar que aqui teria a imagem de um espelho e ele também consegue formar a imagem, né? Você pode até pensar que aqui também tem uma imagem, olha só. Como assim? Vamos explicar melhor isso aqui. Se eu for olhar para o espelho 1, ele vai formar a imagem do espelho 2. Se eu for olhar para o espelho 2, ele vai formar uma imagem do espelho 1. Então, é como se eu tivesse 2 espelhos imaginários aqui, ó, tá? Esse objeto foi formado aqui do lado, né, uma imagem dele. Na frente dele foi formado outro à mesma distância, ok? E é como se esse carinha pontilhado aqui fosse outro espelho, formou uma imagem aqui, tá? A uma distância de um quadrinho. E esse espelho aqui formou outra imagem a uma distância de 3 quadrinhos. Só que a imagem aqui é como se aqui tivesse duas imagens formadas no mesmo lugar. Eu percebo só uma, tá? Eu percebo obviamente só uma. Mas como são 2 espelhos, eu tenho 2 imagens dos 2 espelhos. Então, eu tenho 2 imagens formadas no mesmo lugar. Por isso que eu só conto 3, tá? Eu não conto 4, obviamente, né? Porque 2 foram formadas no mesmo lugar. Pela conta, eu achei 3, que são essas daqui, ó. Ok? Tranquilos? Que seria a letra A, ok? Aqui está faltando uma imagem na D. A distância aqui não está correta, né? A distância aqui da imagem está errada, tá ok? Aqui também está faltando uma imagem. E aqui as distâncias não estão corretas, olha só. Aqui eu tenho um DO e aqui eu tenho um DI que é o dobro. Então, erraram em distância está errada aqui. Aqui tá desses dois aqui está faltando imagem. E aqui erraram na distância também. Ó. Erraram na distância nesses dois. Erraram no número de imagem nesses dois. Então, a única aqui que está correta é a letra A. Tranquilos? Fiz a falta de educação de nem ler a questão, né? Só interpretei as imagens aqui. Tranquilos? Entenderei que sim. Bem, galera, essa questão não tem jeito, né? Tem que resolver um pouquinho de exercício para confirmar. Opa, perdão. Para fixar um pouquinho, até mesmo para ter noção como é que tá indo as coisas, né? Só deu uma travadinha aqui, só um minuto. Próxima questãozinha, né? Questãozinha 11 da postura de vocês. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um côncavo e outro esférico. Ótimo, que ele explorou tudo aqui, né? Um plano, um convexo e um côncavo. 3 imagens diferentes, tá? Mas como ele enxergou as 3 aqui, nenhuma de cabeça para baixo, eu vou terminar de ler, mas eu já antecipo que ele está enxergando apenas imagens virtuais, né? Não tem ninguém de cabeça para baixo,
toda imagem virtual ela é sempre direita. Né? Então já consegui eliminar algumas coisas aí. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Ótimo. Então todas nítidas de fato. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância, sempre o mesmo DO, né, sempre a mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto. Então, ele ficou sempre na mesma distância, ele, objeto, tá? Então, DO constante. Mas ele observou 3 imagens diferentes. Então, ele observou DIs diferentes, tá? Então, sempre a mesma distância, porém, né, ele observou via 3 diferentes imagens do seu rosto. Imagem A, imagem B, imagem C. Ok? Ok. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho, plano, côncavo ou convexo, né? E classificou-as quanto às suas naturezas. A natureza é virtual, tá? Eu não tenho dúvida que a natureza é virtual e a imagem é direita. Onde falar alguma coisa sobre real, eu já posso eliminar, tá ok? Eu estou entre as últimas aqui, que são imagens virtuais. Bem, eu vou imaginar o seguinte, eu estou vendo uma imagem bem menor aqui, uma bem maior. Então esse aqui seria o tamanho normal do rosto dele, né? Esse aqui é a imagem ampliada, esse aqui é a imagem reduzida. Então essa imagem A, todas são virtuais, é a reduzida, tá? E essa daqui é a ampliada. A ampliada só pode ser côncavo, tá? E a reduzida só pode ser convexo. Tá? Porque o convexo sempre, a vida toda, vai dar uma imagem reduzida, virtual reduzida, e o côncavo, no seu quinto, né, caso, último caso lá, onde nós colocamos o objeto lá, opa, é côncavo mesmo, tá certo. Onde a gente coloca o objeto lá entre, tá aqui o centro, tá aqui o foco, a gente coloca o objeto aqui, ó, lembra? Coloca o objeto aqui, aí ele forma uma imagem, né? Ele forma uma imagem, que vai ficar feia pra caramba aqui. Ele forma uma imagem virtual, né? Eu vou passar pelo vértice, aí ele vai embora aqui, né? Não encontra que é divergente e forma uma imagem aqui atrás, uma imagem grandona aqui atrás, que é uma imagem virtual. Esse aqui é o espelho côncavo, ok? Que é o carinha C. Então vamos lá, letra C. O espelho C, que eu acabei de olhar aqui agora, é côncavo, certo? E a imagem conjugada por ele é virtual. Isso aqui está correto, né? Vamos ver o que está errado na letra D. O espelho A é o espelho plano. Eu estou achando que o espelho plano eu coloquei que é o do meio, né? Porque eu tenho uma imagem aqui reduzida e eu tenho uma aqui ampliada. Aqui possivelmente não teve alteração, é do meio. Então está errado, o espelho está errado, tá? E a última, o espelho C, que é o que eu analisei aqui da imagem A, é convexo. Não porque ele ampliou a imagem. Se ele fosse convexo, ele deveria reduzir a imagem, tá? Sempre, sempre, ok? Sempre deveria reduzir a imagem. Então, o correto aqui seria a letra C. Tranquilos? Opa. Opa, passei aqui. Bem, aí tem alguns, eu selecionei alguns exemplos aqui, mais alguns aqui, alguns que não tem na apostila como esse aqui, e alguns que tem. Os que tem na apostila, esse aqui é muito tranquilo, tá? Esse aqui não tem na apostila, ele é bem básico, ele é bem teórico, tá? Ele só quer falar, na verdade, ele mostra um prédiozinho aqui, tá? E mostra os raios solares, todos paralelos aqui bonitinho, né? Dá alguns valores, né? Mostra alguns valores aqui, mas não exige nenhuma conta. Na verdade, ele só quer saber qual é o princípio, o fenômeno da óptica que possibilita determinar talvez a altura do prédio. Já que eu tenho a altura da estaca aqui,
Eu conseguiria a altura do prédio? Sim, vou até calcular isso depois, né? Isso é o princípio de propagação retilínea da luz, tá ok? Para calcular isso aqui, tá? É muito tranquilo, tá? É semelhança de triângulo, tá? E eu resolveria da seguinte maneira, tá? Eu vou comparar esse triângulo grandão aqui, ó, com esse pequenininho que formou aqui, ó, tá? Eu sei que não está pedindo, vou aproveitar a situação. A sombra do grandão do prédio é 7,6 centímetros. A sombra da haste, tá, é 20 centímetros. Tá? A sombra da estaca, perdão. A altura da estaca é 80 centímetros, né? Cara, gigante com a sombrinha pequena, né? Estranho, mas enfim. Vamos só montar aqui. A altura do prédio, tá? Eu vou comparar esse triângulo grandão com esse pequenininho. Então, a ordem é você que escolhe, tá? Vou começar pelo grandão. A altura do prédio, tá? Dividido pela sombra que ele proporciona, tá? Tem que ser idêntico à altura da estaca, que é 80 centímetros, ok? Dividido pela sombra, tá? Da estaca. Tá tudo em centímetros, tá? Nem preciso colocar aqui não. Então a altura aqui no caso seria 7,6 vezes, simplificando isso aqui, né? Vai dar 4 vezes 4, tá ok? Então a altura do prédio, agora eu fiquei curioso só para ver se faz sentido esses valores aí. Tá dando um prédio gigantesco, tá? Opa, um prédio gigantesco de 30,4 centímetros, né? Essa é a casa de boneca aqui. Então, mas enfim, foi só para ilustrar mesmo, tá? Seria facilmente calculado dessa forma, beleza? Eu vou colocar um mais elaboradozinho aqui, tá? Que é o próximo. Esse aqui é muito comum e tem na apostila de vocês aqui, ó, que é o sistema da caixa escura, tá? Aí eu tomo uma certa distância da caixa escura, então eu tenho esse triângulozinho aqui, esse maior aqui, tá? E aqui é dentro da caixa escura, também tem esse comprimento aqui, né? Então lembrando aí da caixa escura, né? Vocês fizeram até experimento sobre isso no segundo ano, mostra que a imagem aqui é uma imagem menor, né? Se eu for classificar ela aqui, ela é menor. Ela é parecida com aquela do Enem, né? Que mostrou a imagem formada lá na retina. É uma imagem menor, ela é formada pelos próprios raios, ela é real, tá? Ela é real. Só que como que eu faço para calcular ela aqui? Bem, eu posso calcular, por exemplo, um objeto Y, né, foi colocado de comprimento 4 centímetros, né, que é o Yzinho aqui, projeta uma imagem Y', está aqui a imagem, em uma câmera escura de orifíciozinho aqui, né, como indicado na imagem. Eu quero saber justamente qual que é a altura da imagem, que é o Y' aqui, tá? Eu vou comparar os dois. Eu posso começar pelo triângulo que eu quiser. Posso começar pelo grandão aqui, 4, dividido pela distância que ele está aqui, tá? É igual o Y', que é a altura da imagem, dividido pela distância dele, tá? Então aqui vai ficar, multiplicando cruzado, aqui vai ficar 80 dividido por 50, né? Que vai me dar 1,6, todo mundo em centímetro, todo mundo em centímetro. Essa aqui vai ser a altura da imagem, beleza? Então basicamente é só isso, tá? A letra D. Tranquilos? Esse aqui é uma associação de espelhos também, ó, tá? Mas é uma associação de espelhos, gente, da seguinte maneira. Deixa eu usar um recurso melhorzinho aqui. É associação, mas eu não quero saber o número de imagens. Eu só mostro que tem um raio que está incidindo com certo ângulo aqui, ó, em relação a um dos espelhos, espelho A. Ele vai refletir, né, desse espelho A, né, e vai incidir no espelho B, que por sua vez também vai refletir. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, né, é uma reflexão aqui. Nossa Senhora. É uma reflexão. Carlão,
Oi, amigão. Eu não tinha visto que era o mesmo link, não, foi mal. Ô, tem erro não. Então tá aqui. O raio incide, reflete, e depois ele vai refletir do meu outro, vai sair do meu outro espelho aqui, ó. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Melhorada não, né? Deixa eu falar dos princípios. Se ele incidiu aqui, ele deu um ângulo em relação ao espelho. Tem que tomar muito cuidado, que o certo é fazer isso. Deixa eu colocar uma linhazinha aqui de vermelho para representar a minha normal, tá? Então, quando ele incide aqui, isso aqui vai ser minha normal. Quando ele incide no espelho A, tá? Ele incide com um ângulo em relação ao ângulo que ele colocou aqui em relação ao espelho, tá? Só tomando cuidado aí. E eu posso traçar outra normal aqui, né? Só para mostrar aqui outra normal no outro ponto que o raio incidiu, tá? Aqui eu tenho outra normal. Então parece confuso aí, né? Se estiver confuso aí vocês me falam. De laranja aqui é a luz que chegou, incidiu no A, refletiu, bateu no B e saiu do B. O mesmo ângulo que ele chegou aqui, ele saiu. O mesmo ângulo que ele chegou no B, ele também saiu, tá? Então, esses ângulos aqui, ó, tudo bem que é em relação a normal. Ele quer saber justamente o alfa é 20. O que ele quer saber então, né? Uma figura adiante mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro, sobre o espelho OA. Sobre o espelho A incide um raio de luz horizontal no espelho e no plano do espelho B, tá? Mostrado na figura E. Após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho B. A maldade dele é justamente essa daqui, ó. Ele incide com alfa em relação ao espelho A. O alfa em relação ao espelho A. Mas ele quer saber, tá? Após a reflexão nos dois espelhos, ou seja, no B, né? O raio emerge formando um ângulo θ com a normal do espelho B. Então ele quer em relação a essa normal aqui, ó, espelho B. Então ele quer saber qual que é o ângulo em relação a essa normal aqui. A maldade foi justamente essa, tá? Então aqui tem 20, aqui também tem 20, difícil de ver que aqui também tem 20, né? Que chega e sai com o mesmo ângulo. Aqui, gente, é 90, né? Concorda comigo que aqui é 90? Aqui é 90, que ele já falou. Então eu tenho 20, 90. Para fechar o 180 aqui, tá faltando quanto? Que o do lado de cá é o mesmo que esse aqui, ó. Tá? Então veja bem, vamos tentar ampliar isso aqui só para facilitar um pouquinho mais a nossa vida aqui. Tá? Eu vou ampliar isso aqui, ó. O raio entre os espelhos, para tentar facilitar um pouco a nossa vida aí. Esse aqui são os espelhos, tá? Então esse aqui é o espelho A e esse aqui é o espelho B. O meu raio de luz, ele incidiu aqui, refletiu, batendo lá no outro espelho. Aqui no outro espelho ele saiu um pouquinho mais em pé. Então ele saiu um pouquinho mais em pé aqui e foi embora. O ângulo de 20 graus que ele chegou ali, né, o alfa, tá aqui, ó. Então aqui tem 20, melhorou um pouco. Aqui também tem 20. Aqui tem 90. Então tá faltando, tem quanto aqui? Deixa eu mudar essa corzinha aqui. Tem quanto aqui então? Para fechar a soma dos ângulos internos tem 70. Falta 70. Então o ângulo do lado de cá também 60 não, cara? não, para fechar aqui, né?
para fechar a soma dos ângulos internos aqui, falta 70, né? Que aquele E você- triângulozinho que eu identifiquei ali, 90, mais 20, mais o que eu estou procurando, digamos assim, vamos chamar de x, né? Ah, tá, eu calculei errado. Né? Aí vai dar o 180 aqui, beleza. Então 70 do lado de cá também. Só que ele, a maldade, é que ele dá um ângulo em relação ao espelho, que é o alfa, mas ele pergunta um em relação ao normal. Então aqui, ó. Vixe Maria. Aqui, que eu vou mudar de cor, aqui seria a normal. Então a maldade dele, desculpa aí que ficou um pouquinho. Não, vamos, desculpa nada, faz direito. Então aqui eu quero, em relação ao B, eu quero normal. Então aqui eu tenho uma normal. Então aqui eu tenho uma normal. E ele quer saber justamente em relação a essa normal. Ou seja, ele quer saber um desses ângulos aqui. Ou esse aqui, que é a mesma. Bem, para 90 o que está faltando é 20. Tanto trabalho para chegar à mesma conclusão, ao mesmo valor que ele chegou aqui. Então, esse ângulozinho que ele quer é o 20. A maldade, até que a questão não foi muito maldosa, que ela não colocou a opção 70, que você poderia confundir aqui, tá? Ele quer saber essa daqui, então foi 20. É um ângulo bem pequeno aqui, ó, 20. Então, não quer dizer que sempre que vai chegar, vai sair com o mesmo ângulo, né? Vamos olhar a posição que o raio vai bater e tal. Ele pode ser mais... enfim. Então, tranquilo, deu para entender a maldade dele? Ele chega com um ângulo em relação ao espelho A e pede um em relação ao normal no B. Então, por isso que eu inverti a brincadeira aqui e fiquei com 20. Tranquilos? Beleza? Carlos, eu não Dúvida? entendi esse final. Tipo, eu acompanhei até a parte que a gente achou o 70, aí você Ótimo. meio que refletiu ele pro outro lado, né? Pro outro Porque lado, é. meio que ponto médio lá. Porque, na Aí, verdade, tipo, esses ângulos são todos iguais, né? A gente fala que esses dois aqui, que esse aqui é igual a esse. Bem, se esses dois são iguais, os outros dois também são. Então, por isso que eu joguei ele para cá, né? Aí, como aqui a normal eu tenho 90 graus, o que faltou para 90 foi o 20, né? Opa. O que faltou para o 90 aqui, para fechar o 90 graus aqui, foi o 20 graus. Então ele queria justamente esse ângulo de cá, ó, que é o ângulo do raio que emerge, raio que sai, né? Só que em relação a normal. Se ele fala o ângulo que sai, o raio que sai em relação ao espelho, aí seria 70. Mas como ele quer com a normal, então é esse de cá, ó, é 20. Deu para entender agora? é porque eu não tô conseguindo ver onde que tá o teta no desenho. Onde que seria o Eu não sei o teta, que, que né? a gente tá achando. Então vamos organizar isso aqui. O teta seria... Ele falou que chegou com 20 aqui, né? Aí ele quer, após a reflexão nos dois espelhos, bem, já incidiu no primeiro, vai refletir, né? Incidiu aqui no primeiro, refletiu, bateu no segundo e foi embora. Beleza, reflexão dos dois espelhos. O raio emerge, ou seja, esse aqui é o raio incidente, esse aqui é um raio refletido também, né? Mas ele está querendo saber esse aqui. Esse raio refletido aqui, ó, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho B. Então tá. Então vamos organizar isso aqui. Então eu vou imaginar que tem uma normal no espelho B. Vai ser essa daqui. Essa daqui é a minha normal. Tá? Essa aqui é a minha normal. Então ele quer o raio que sai, que é esse cara aqui. Esse que é o objetivo dele aqui. É esse terceiro raio, 1, 2, esse terceiro raio aqui. Ele emerge do espelho B, formando um ângulo θ com a normal. Então ele quer, na verdade, esse ângulozinho aqui, ó. Ele quer esse ângulo θ aqui, ó. E só fornece esse aqui que é 20, ó. Beleza?
Então o que ele está querendo é esse ângulozinho aqui, ó, da normal anormal em relação ao espelho B. Se fosse anormal em relação ao espelho A, seria esse aqui, né? Um desses aqui, né? Que é a mesma coisa. Mas não, ele quer anormal em relação ao B. Por isso aqui ficou 20 com 90, 110, né? Somando esses dois, 110. Para fechar a soma, sobrou 70, falta 70 aqui. Do lado de cá é 70 também. Então, esse carinha aqui, para 90 falta 20. Ficou melhorzinho agora? Agora foi. Agora Foi, deu. né? Que aí foi o carinha 20 aqui, ó. Tranquilos? Então por isso que é importante passar por esses exercícios, porque aparentemente parece simples, né? Mas na hora que você começa a riscar ele aqui, né? Complica um pouquinho. Então tá aí o exercício. Esse aqui é só um conceitual, né? Só para próxima aula eu vou falar sobre isso, né? Escolha a opção que represente os fenômenos ópticos envolvendo o arco-íris. Então eu tenho os raios solares aqui paralelo, né? Quando ele chega aqui, ó, nessas gotas de água aqui, né? Acontece algum fenômeno ou alguns, né? E a luz chega, né? No observador aqui, né? Os extremos do arco-íris é o vermelho e o violeta, né? Beleza. Então tá. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, ó, dentro das gotas. Tá? Então vou imaginar uma gota aqui. Então vou imaginar que tem uma gota aqui. E eu quero saber o que está acontecendo nessa gota, né? Quais são os fenômenos que estão acontecendo nessa gota aí. Tá ok? Bem, uma das coisas que acontece, né, quando o raio incide aqui, ó, eu vou fazer de forma mais superficial. Se eu for aprofundar aqui, eu teria que ter uma reta aqui, ó, imaginar uma reta tangente. Eu acabei de falar de normal, né? Então, eu teria que ter uma reta tangente aqui, bem fininha aqui, só para servir de referência quando o raio chegasse aqui, ó, né? O raio de luz, ele vai sofrer um pequeno desvio, tá? Como assim um pequeno desvio? Eu não vou entrar na parte, não vou aprofundar, não, senão, mas o desvio seria o seguinte: eu coloquei uma reta tangente aqui para você imaginar que poderia ter uma normal aqui, ó. Vou colocar uma normal, imaginar uma normal aqui, ó. Então, todo raio que incide, né, terceiro ano pode falar, né, porque já viu, o conteúdo está revisando. Esse raio que incide aqui, ó, que é esses raios solares aqui, quando ele incide na normal, numa esfera, mesmo sendo esfera, eu consigo imaginar uma reta tangente, né, uma normal e o raio incidindo aqui. Eu consigo fazer isso, tá? Toda vez que eu quero imaginar uma superfície numa esfera, eu traço uma reta tangente. Então o que acontece? Esse raio ele não consegue sair do ar, né, que eu tenho aqui, para a água, tá? Sem sofrer nenhum desvio. A gente vai estudar isso na próxima aula. Então ele sofre um certo desvio, ou seja, ele não vai passar direto, né? Ele não vai passar direto. Deixa eu posicionar melhor aqui. Ele não vai passar direto, tá? Ele vai desviar um pouquinho, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, tá certo? E quando ele chega aqui, ó, do outro lado, ele acaba refletindo aqui, dependendo do ângulo que ele chega, que ele acaba refletindo. Então o caminho todo que ele fez aí foi mais ou menos esse aqui, tá? Nossa, nada a ver o que aconteceu aqui agora. Então ele acaba refletindo aqui, tá ok? Mas o importante são os fenômenos, né? O quanto ele desvia, por que ele aproximou um pouco da normal, enfim. O mais importante aqui é concentrar nos fenômenos que ocorreram.
Então ocorreram um fenômeno aqui, foi uma mudança de meio, que é chamado de refração, tá certo? Quando chamamos de refração quando há mudança de meio. Aqui dentro da água, essa aqui é dentro da água, não teve mudança de meio, mas teve uma reflexão, né? Então aqui aconteceu uma reflexão, né? Para essa água dar esse desvio todo aqui, então eu observei os dois fenômenos, mudança de meio, que foi o primeiro, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu estudar um pouco mais refração. E o outro sem mudança de meio. Então os fenômenos que eu observei foram esses aí. Outra coisa foi, aqui não mencionou cores, e aqui mencionou. Então aqui só mencionou raios solares, então está falando da luz branca. Né? Está falando do branco. Então, teve outra coisa, o arco-íris, o fenômeno do arco-íris, como ele citou aqui. Teve uma separação da cor branca nas suas componentes, que é 7 cores. O vermelho, o amarelo, o laranja, o verde, o azul, o anil e o violeta, que compreende os extremos aqui, que é o vermelho e o violeta. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma refração, que foi mudança de meio, uma reflexão interna dentro da água, da gota d'água, e uma dispersão da luz branca. Essa separação das componentes aqui, ó, chama-se de dispersão. Então seria a letra B. Tranquilos? Dúvida? Que o Zoom vai nos cortar a qualquer momento. Então ficou, na verdade, foram 2 aulas, mas eu vou postar uma só, um pouquinho maior, tá? Com a resolução de alguns exercícios. Tranquilos? Então, Carlos, difração é o que mesmo? a difração. Ah, tá, muito bem. Na letra A aqui. É dificilmente observado para a luz, é possível observar, mas é quando você consegue contornar um obstáculo. Eu dou um grito dentro da sala fechada, quem está no corredor consegue me ouvir. Então, essa propriedade de contornar obstáculos é a difração. Tá ok? Tá Então, bom, muita obrigada. atenção aí. E a dispersão é a separação. Tranquilos? Então seria isso aí. É uma questãozinha bem teórica, tá? Esses fenômenos individuais, eles caem muito no Enem. Vocês vão, na revisão nossa para o Enem, vocês vão ver isso, tá? Isso aqui é uma questãozinha muito simples, tá? Não vou perder muito tempo com ela, não. Que é de cores. Então, tá aí, galera. Então, ficou aí uma aula com alguns exercícios, né? Resolução de alguns exercícios. E a próxima aula nós iniciamos o conteúdo de refração. Tranquilos? Então, um abração para todos aí.